Boa tarde, gente. Então, como a Ana Paula já introduziu, nós somos a equipe UFPE. Eu sou a professora Cília Almeida. Ao meu lado, o vice-coordenador da equipe, Diego Gouveia, Geisa Cavalcante, que é da UFRJ, é, e professora Soraya Barreto, também da UFPE. Também compõe essa equipe a professora Marcela Costa, da UFRN, e os bolsistas colaboraram, dois bolsistas colaboraram para esse trabalho especificamente, que foram César Freitas e o Liedson Oliveira, a quem já agradeço a colaboração para essa pesquisa do Biênio de Pantanal. Então, vou aqui abrir os trabalhos um pouco, depois passo a palavra para os meus colegas, mas a gente tem aqui o título do nosso trabalho é praticamente a Bíblia, né? Ficou bem extenso. O dispositivo pedagógico midiático e a constituição de subjetivações em Pantanal, gênero e cidadania no discurso de feminilidades e masculinidades a partir de Jove Juma. E nós somos nós, né? Então, o nosso objetivo nesse estudo, nessa pesquisa, era observar, a partir de uma trajetória já da equipe, desde o biênio da construção de mundos, de 2019, a gente já estava se inclinando para pesquisas que abordassem mais a questão de representações de gênero na telenovela, a maneira como elas eram percebidas e os sentidos produzidos a partir de determinadas representações, tanto de gênero como de sexualidade. Então, quando chegou o desafio do remake de Pantanal como o grande tema do Obtel desse último ciclo, a gente, enquanto equipe, discutiu e identificamos que existe uma abordagem rica a partir de alguns personagens. A gente já discutiu isso um pouco, está atravessado em vários trabalhos, né, como a questão de gênero é uma questão que se destaca na novela a partir de vários personagens. Maria Bruaca foi citada, o Zaqueu com a questão de sexualidade, mas a gente pegou o casal de protagonistas, o casal de jovens protagonistas, né, o Jove e a Juma, porque a gente identificou ali que eles abriam um espaço para uma discussão de significados de masculino e de feminino que assumem, ou pelo menos era essa a nossa hipótese, mas que assumem uma certa proposição de contracondutas em relação a expectativas sociais esperadas, né, da performance tanto de masculinidades como de feminilidades. Então, o nosso objetivo aqui era analisar as discussões que Pantanal propõe em torno de noções de feminilidades e masculinidades, partindo da hipótese de que o folhetim encampa uma abordagem que tensiona tradições de telenovelas clássicas, atualizando significados sobre o que significa ser homem e ser mulher, né? E que, enfim, exatamente essa é a nossa hipótese. E aí, pode entrar. Não tá. Cabe só comentar uma coisa rapidinho, que Cília falou desse inclinar, né, que a equipe faz, mas que a gente faz isso sem abandonar aquilo que é o nosso âmbito de pesquisa histórico, né, Que é o campo de produção. que é a produção. Então, a gente está pensando assim, como é que essa produção negocia esses sentidos com o público. Tá? Então, pode... E exatamente nesse pressuposto da negociação, né? Que não são sentidos impostos nem consensuados, mas que são negociados. E aí, algumas questões que referenciaram ou que nortearam esse trabalho do ponto de vista teórico, a gente se aproximou do conceito de tecnologia de gênero da Teresa de Lauretz, que já é um desdobramento do conceito de dispositivo do Michel Foucault, também passando por Agamben e Deleuze, e, enfim, dispositivo pedagógico da mídia, os conceitos de subjetivação, discurso e de cidadania, que veio com a proposta do próprio escopo da pesquisa do Obtel. Aí acho que Diego quer falar. Boa tarde, gente. Eu sou o Diego, como Cecília apresentou. E aí vou falar um pouquinho sobre essa nuvem aí de conceitos que a gente colocou para a apresentação, que acabaram norteando um pouco a condução do nosso trabalho, né? Então, como a gente queria entender os modos de subjetivação que estavam sendo estabelecidos
a partir do discurso da telenovela e de Pantanal. Então, a gente fez um mergulho nesses estudos que contribuem para o entendimento da noção de dispositivo. Percebendo a televisão, né, como sendo esse espaço em que a educação informal da nossa sociedade é muito presente, a gente, além de Lauretis, né, a gente foi para um conceito de Fischer, que criou esse conceito de dispositivo pedagógico da mídia. Ela ainda estava com um olhar muito centrado na educação formal, mas a gente traz o conceito dela para a educação informal, né, a partir dos estudos de televisão. E a gente entendeu na nossa pesquisa que o dispositivo operava a partir do discurso da telenovela de Pantanal. Então, para a gente, era interessante observar como se configurava esse discurso de Pantanal em relação às masculinidades e feminilidades de Jove e Juma. Uma coisa que a gente achou pertinente, né, que na observação desses autores e dos conceitos que eles trazem para dispositivo, tanto Foucault, quanto Agamben, quanto Deleuze, né, eles trazem essa noção dos processos de subjetivação que são estabelecidos a partir da operação desses dispositivos, né? Então, a televisão ela tem esse poder, né, de criar para a gente modos de ver, de entender, de compreender as realidades. E aí, a partir disso, o nosso olhar se direcionou para, Cecília vai falar já sobre o processo metodológico, né, mas para cenas em que se discutiam questões pertinentes para o nosso estudo sobre masculinidades e feminilidades, e a gente foi percebendo como os dispositivos contribuem para esses processos de compreensão dos telespectadores, do que eles podem ser, do que eles podem se tornar, né? E aí é nesse ponto que a gente faz uma aproximação com o conceito de cidadania, usando principalmente Kant clínico, a ideia de consumo para a cidadania, né? E aí a gente consegue perceber como essas possibilidades diferentes de ser homem e de ser mulher no discurso da telenovela acabam contribuindo para a cidadania de grupos sociais que não estão configurados de acordo com essas normas mais hegemônicas, né? Mas operam mais na chave da contraconduta. Contraconduta, isso. Sigo? Por que não passas? O que acontece? Por quê? Fui silenciada. É o viés tecnológico. Explicando isso. Explicando um pouquinho a metodologia, a gente foi... A novela de 2022, né, quando a gente começou a pesquisa, ela já estava finalizada, mas a gente conseguiu, a partir do G-Show, o G-Show disponibiliza todos os trechos de cena de todos os capítulos. E aí a gente fez uma raspagem de dados e conseguiu pegar todos os trechos que estavam disponíveis, que são 685. Aliás, 685 somente de Jove ou Juma, né? A gente pegou todas, depois filtrou a palavra-chave, quais mencionavam Jove ou Juma, e ficamos com essas 685. E, numa análise conjunta mais numa etapa de leitura flutuante desse grande corpus, a gente foi identificando em quais dessas cenas apareciam questões que apresentavam maneiras de ser, ou que discutiam indiretamente ou explicitamente, ou que envolviam questões de feminilidade e masculinidade mais destacadamente a partir desses personagens, né? E aí, a partir dessa identificação dessas cenas, a gente se voltou a elas mais profundamente, né? E cada pesquisador trocou as suas percepções, trocamos uns com os outros até para validar se estava tendo uma interpretação, se não estava sendo uma interpretação muito enviesada, né? E aí, nesse sentido, a gente começou a perceber algumas recorrências a partir da maneira como esses personagens iam se transformando e reagindo ou se comportando
dentro dos seus arcos, dos seus respectivos arcos narrativos, né? Tanto o Jove como o Juma, eles começam com arcos narrativos em que ambos, de formas distintas, eles são estranhos ao hegemônico no Pantanal. Juma, por ser uma mulher que cresceu isoladamente, sozinha, sem querer o contato com nenhum tipo de civilização, e o Jove, por vir de um contexto urbano que vai aí tensionar questões hegemônicas do Pantanal. Mas também ambos, ao longo da telenovela, vão negociar suas posições e vão acabar chegando em posições muito mais... Imaculata de Manhã falou em conciliação. Acho que esse é um bom termo para a gente pensar, né? Vão havendo conciliações de posições originárias deles e eles vão se permitindo estar naquele ambiente, negociando alguma das suas posições originais. Aí, acho que Sol pode fazer um comentário sobre as principais recorrências. Então, a gente, depois de fazer todo esse apanhado, né, na coleta, eu acho que cabe também assim retornar ao ponto de início, que é a escolha de Jove e Juma, que são personagens centrais, né, que são personagens meio que protagonistas da novela. E eles, nessas configurações e negociações da qual Cecília falou aqui, eles questionam o tempo todo os papéis, os ditos papéis de gênero, né, as masculinidades e as feminilidades que são impostas. Cabe ressaltar aqui que a gente olha para masculinidades e feminilidades porque não aparece, especialmente nesse jogo entre esses personagens, nenhuma lógica não binária. A lógica é binária o tempo todo, né, uma lógica homem e mulher que é negociada, e alguns padrões que vão se diferenciar dessa lógica do original e do remake. E é binária, assim, é tão explicitamente binária que a gente tem uma cena que estão zombando do Jove porque ele está namorando a Juma, e aí dizem, não, porque a Juma é mulher macho. Ele disse, se ela é mulher macho, eu sou homem fêmea. Então tem essa relação binária, ela é incorporada pela própria novela. E cabe também adicionar isso, que a gente tem essa lógica de olhar, porque o Jove, ele representa uma masculinidade não hegemônica. Isso é o tempo todo negociado e é repetido ao longo da telenovela, inclusive nessa cena que Cecília citou aqui agora. E a Juma é exatamente o contrário, é aquela linguagem da indomável, né, da mulher que tem empoderada, né, um termo que ficou muito clichê nos últimos anos, mas que tem esse rompimento do que se espera dela. E, a partir daí, a gente tem justamente as nossas categorias principais de análise, né? Primeiro, da mulher selvagem. Esse contexto ele é o tempo todo reforçado, até pela própria questão da mulher onça, né? Há essa relação entre a mulher selvagem, né, que não se adapta, inclusive, ao ambiente urbano, naquela parte onde ela vai para o rio com o Jove, isso fica muito claro, né? As cenas que a gente analisa ali evidenciam o tempo todo pela fala e discursos dos outros personagens em relação a Juma e a própria fala dela ou do Jove, né? E aí a gente vai tá negociando, está longe para mim ver. Obrigada, Diego. Então, essas construções discursivas, né, que são contrastantes, sobre a feminilidade, especialmente essa feminilidade enfatizada, que a gente fala, né, que é um termo que a Rowan Connell vai utilizar, que é essa feminilidade que é esperada do padrão hegemônico da mulher performar, né? Ela não vai performar a graciosidade, a gentileza, ela não é assim tão mulher. Isso é o tempo todo negociado. Então, essa feminilidade instintiva e indomável que a gente vai chamar de feminilidade selvagem, né, da mulher selvagem. E aí o cativeiro da mãe-esposa, né, que o termo, o conceito original é de madre-esposa, que é da Marcela Lagarde, que é uma antropóloga mexicana, que ela vai estudar, né, os cativeiros de mulher, e a gente percebe claramente na lógica, né, dessa feminilidade demarcada, moldada pelo papel da mulher, da mãe, né, que é o destino da mulher, né, o espaço público e o espaço privado, o privado doméstico, como a Susan Alkin vai falar, que é vinculado ao cuidado, à maternidade, à dedicação ao marido e à família, que é um papel que a Juma não performa, né, que claramente ela questiona o tempo todo, e a maternidade dela é uma maternidade quase instintiva que vai dialogar com essa questão da mulher selvagem. Aí a gente vai para o Jove,
E aí a gente tem percepções claras de uma masculinidade que não é hegemônica, né, diferente do pai, que na fala de um grupo anterior, né, que falou do puro suco do patriarcado, é ai, gente, esqueci o nome. José Leôncio, foi mal. Ele performa claramente isso durante várias cenas, ele vai quebrando um pouco esse padrão com a convivência com o filho, mas o Jove, ele performa justamente a masculinidade não hegemônica, que a gente percebe como uma masculinidade plural, porque, claro, que há sempre umas escorregadelas, né? Aquele típico discurso que vai tentar tensionar entre o que é um discurso sexista, entre um discurso politicamente correto, podemos dizer assim. Né? Então, o Jove ele vai se aproximar dessa masculinidade plural, que performa outras formas, outros modelos de masculinidade. Né? E aí a gente compreende como representante da masculinidade subordinada, porque ele é visto assim. Na divisão da Rowan Connell, ela chama de masculinidade subordinada, normalmente aquelas que são, a gente entenderia como homens gays, por exemplo. E o Jove ele é quase visto dessa forma durante vários momentos na novela, especialmente quando ele está dialogando ou questionando outros homens. Isso aparece durante, né, muitos momentos de embate, de insultos, né, que ele recebe dos peões, né, que trabalham na fazenda e por aí vai. Então, essas tensões da novela, né, a gente vai encontrar esses recursos narrativos o tempo todo aparecendo nesses tensionamentos entre a masculinidade hegemônica que seria esperada do homem filho do José Leôncio e a masculinidade urbana, desconstruída, questionadora, que o Jove vai apresentar, né, para discutir outras masculinidades possíveis. Né? Ele tem uma negação à violência, por exemplo, ele se nega, e isso é muito esperado dele. Tem vários momentos, a gente não vai ficar... Tem alguns momentos que a gente vai passar aqui, de Juma especialmente, mas não é tanto que a gente... Ele é percebido como representante de uma masculinidade subordinada, mas isso não tem a ver com a sexualidade dele. Isso também foi algo que a gente discutiu de manhã, porque ele é um homem heterossexual, cisgênero, e branco, hegemônico. No contexto urbano, ele seria representante de uma masculinidade hegemônica, mas no Pantanal ele vai ser lido de outro modo, mas não por com quem ele se relaciona, ou o gênero de com quem ele se relaciona, mas por ser entendido como mais feminino, como não sendo homem, como sendo menos homem. Isso é dito pelo José Leôncio frequentemente. Se tivesse crescido aqui comigo, teria aprendido a ser homem. Tem que botar a Juma no cabresto, tem que trazer ela, fazer ela, dobrar ela às suas vontades. Assim, é muito forte esse tipo de diálogo dentro da relação de pai e filho, e de como eles entendem que homens devem se relacionar com mulheres. E até complementando, essa forma de dominação que ele o tempo todo reitera, né, José Leôncio, no caso, especialmente no caso do filho, isso é um tensionamento recorrente durante todo o período da novela entre Jove e José Leôncio, especialmente Juma nessa centralidade em que ela seria essa pessoa indomável, né, selvagem, que ele precisaria domar num discurso quase animalesco mesmo, né, no processo. Ele se refere a ela como um animal, né? Acho que está aí nesse diálogo, que aquilo, ele desumaniza ela o tempo inteiro, né? Aquilo não é um ser humano, é um bicho. E também tem esse aspecto, aparece aí esse aspecto ameaçador da mulher selvagem, como ser algo que não poderia existir, né, para José Leôncio. Na concepção de José Leôncio, ela precisa ser domada, ela precisa ser domesticada. E o Jove vai entender isso de uma forma diferente, ele vai negociar as posições com ela de uma forma diferente. E isso vai sendo autorizado também ao longo da novela. Né? Como eu disse, que a Juma acaba negociando algumas das suas posições, porque ela vai... a partir da relação com o Jove, ela vai aceitando domesticar-se, abre aspas, um pouco, assim, vai, arrumei aqui a casa para você querer ficar mais aqui, arrumei a tapera e tal, vai querer botar uns paninhos, depois vai despertar para o desejo de ser mãe e vai querer, enfim, essas coisas vão aparecendo, mas a agência dela permanece, ela continua fazendo isso à sua própria maneira, né? Dentro da personagem que foi construída. Então, a gente traz aqui a questão da mulher selvagem
como essa essência instintiva, livre de feminilidade e livre da feminilidade, uma força ancestral, mas que as mulheres são ensinadas socialmente a reprimir. Então isso aparece no quero ir embora, a parte que incomoda, que é uma natureza que incomoda quando ela está diante dos demais, né? Os memes que viraram quero ir embora, quero ir para casa, enfim, me representa. Mas é isso, é o lado incômodo da personagem, né? E tem uma coisa, né, que a gente marca nessa cena especificamente, que é essa coisa que o Leôncio fala dela ter crescido sem uma figura masculina, né? Que acho que é isso lá, né? Lá na Tapera, sem nenhum homem por perto. E assim, a Juma, ela rompe, e ela é essa indomável que a Soraya tá falando, justamente porque ela cresce, de certa forma, sem uma tutela masculina. E aí eu estou dizendo de certa forma, porque eu acho que a própria Maria Marruá significa indiretamente também uma tutela masculina, que é o que a gente faz enquanto mulher também o tempo todo. A gente tem na cabeça da gente, assim, vou dizer aqui bem grosso modo, meio que um homem internalizado que opera dentro da cabeça da gente o tempo todo, dizendo que certos comportamentos não são adequados. Então, isso também está ali para ela. Então, acho que a mãe dela, quando fala que para não confiar em homem, para não ter filho, tudo isso é esse homem internalizado na Maria Marruá que opera também. Você quer? Olha. Esse rompimento? Não, acho que é só assim, não. E aí, sobre o cativeiro mãe-esposa, ele vai aparecendo, mas ele está sempre sendo tensionado e questionado. Mas na medida em que ela começa a se relacionar com o Jove e, por conta disso, a ter uma relação por extensão com a família Leôncio de forma geral. Então, a gente vai ter Filó, personagens femininas como Filó, como Irma, como Mariana, que vão estar em cima dela o tempo inteiro, tentando trazer ela para essa feminilidade enfatizada. Algumas mais, outras menos. Acho que Mariana mais, a avó, né? Filó já vai ter ela é uma figura mais conciliadora, inclusive com o Jove também, mais acolhedora, vai ser mais um ponto de acolhimento do que de imposição, né? Mas a gente vai vendo essa presença essa lembrança, agora você vai ser mãe, então você não vai mais poder pescar, não vai mais poder caçar, porque agora tem a criança e tal. Isso vai aparecendo no discurso e ela vai assimilando algumas coisas e aceitando, e outras... E é interessante esse ponto também, Cecília, porque a gente puxa aí pela lógica que é o tempo todo esse cativeiro ele é falado, que é a lógica biologizante, né? Que é biologizante em partes, né? A lógica do entendimento de que o corpo feminino é mais frágil, de que a partir do momento que você está grávida, você vira quase uma entidade, né, que tem que ser preservada e santificada. E no momento, por exemplo, que você vai parir, todo mundo esquece de você e a lógica da criança, porque você deixa de existir, né, ali enquanto mulher. Então, essa lógica biologizante ela é o tempo todo relembrada pelos discursos de é sangue do meu sangue, o sobrenome que vai primeiro é Marruá ou é Leôncio. Né, isso é o tempo todo questionado. Eu acho que tem uma coisa aí ainda que uma coisa até do próprio desfecho, que é você pode até continuar sendo selvagem, contanto que você aceite esse papel, que é o papel de ser mãe, né, que é o papel de ser esposa. E aí, passando para o Jove, porque se deixar a gente não para mais, eu já fui avisada aqui que faltam 5 minutos. Mas passando rapidamente aqui para alguns momentos que a gente identificou também de Jove, quando ele apresenta essa masculinidade não hegemônica dentro daquele contexto rural, né? Então, tem o grande primeiro momento, a festa dele, que é um churrasco, e ele diz, mas, porém, não como carne. Como assim não come carne? E aí existe o ato de comer carne está muito associado a uma virilidade, né? Tem a política social da carne, sexual da carne, da Carol Adams, vai fazer essa relação entre um símbolo de fartura do campo, enfim, também de uma virilidade performada. E aí ele já chega rompendo com isso, já nega a briga no primeiro momento, já vai mostrando uma certa contradição e usando esses momentos em que ele aparece para apontar algumas feridas da masculinidade do seu pai e dos demais peões, né?
E aí também, por conta dessas condutas, os demais, especialmente os homens, mas não somente os homens, vão questionar a sexualidade dele a partir disso. E vão vir os apelidos como Flosô, o Alcide chama ele de frango, nessa cena que ele diz que quer brigar, então briga sozinho que eu não vou ficar. E aí ele cacareja. E isso é algo presente na novela inteira. E que ele está sempre dizendo, você só se sente homem quando usa violência, quando puxa uma faca, não sei o quê. E isso é algo que ele traz muito forte, dessa não violência. Embora tem um momento que ele acaba brigando, ele acaba partindo para o braço, aí o pai diz, opa, mandou bem, filho. Até Juma diz, agora você que virou onça. Enfim, então existe uma validação em algumas condutas hegemônicas que ele acaba assumindo e que ele também vai querer essa valorização do pai, ele vai querer esse reconhecimento. Então, o medo de andar a cavalo, depois ele vai ceder, vai enfrentando algumas coisas e negociando algumas posições para essa aceitação dentro da Fazenda Leôncio. E um ponto que, para a gente, já indo correndo para o final, a gente trata também, né, de um amor confluente que a novela o tempo todo cortar a ideia do mito do amor romântico, aquele mito tradicional do mocinho e da mocinha, que o amor ultrapassa tudo, e a mulher é subserviente ao homem o tempo todo, e tenta trazer essa dinâmica do amor confluente, que é um amor mais equânime, se a gente pode chamar assim. A gente teria mais que falar sobre isso, mas eu acho que o tempo também já tá corrido. E aí, só nas considerações finais mesmo, terminando, a gente entende que a novela reforça determinados modos de cidadania, articulando representações de gênero ancoradas em relações de confluência entre masculinidades e feminilidades. Eles direcionam percepções, os discursos direcionam percepções sobre os papéis de homens e mulheres, influenciando a construção simbólica da cidadania em seu vínculo com as identidades de gênero. Então, algumas referências, agradecemos, espero não ter passado do tempo. Obrigada, gente, pela atenção.